Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre o uso indevido de psicofármacos. Quais são esses medicamentos, quais os riscos envolvidos e também o que fazer para coibir essa prática. O nosso convidado é o Dr. Marcelo Italiano Peixoto, médico psiquiatra pela clínica Amice. Bem-vindo, doutor. Olá, obrigado, Sérgio. Então vamos falar sobre esse assunto tão importante. Doutor, então, para a gente começar, conta para a nossa audiência o que são psicofármacos e quais os mais comuns no mercado. Sérgio, os psicofármacos são medicações que vão atuar no sistema nervoso central de modo a tratar os transtornos mentais, e eles são prescritos por médicos e, nas doenças, nos casos mais complexos, por médicos psiquiatras. Então, são prescritos analisando-se o risco-benefício, como todas as medicações, qualquer uma terá efeitos colaterais, mas, quando bem prescritas, o benefício suplanta o risco e as medicações realmente são efetivas para tratar diversos transtornos mentais, e há diversos tipos de psicofármacos, por exemplo, os antidepressivos, os antipsicóticos, os estabilizadores de humor, que muitos estabilizadores de humor são anticonvulsivantes. Há também o lítio como estabilizador de humor. E há diversos tipos, realmente, de psicofármacos para tratar diversos tipos de transtornos mentais, geralmente acompanhados da psicoterapia. O doutor comentou os diferentes tipos de psicofármacos. Eu gostaria que contasse para a nossa audiência o que define se uma pessoa precisa de um tipo ou de outro. Por exemplo, o doutor comentou o antidepressivo, né? Tem o ansiolítico. O que vai definir se uma pessoa, um paciente, vai precisar de um ou de outro tipo? Sim, Sérgio. Na verdade, deve-se fazer uma avaliação pormenorizada, uma avaliação analisando-se todos os fatores, vamos dizer, por exemplo, né, a idade que o paciente tem vai influenciar na medicação que será prescrita, comorbidades que ele possa ter também vão influenciar nessa medicação, pois toda medicação tem um perfil de efeitos colaterais, toda medicação vai ter, então, vamos dizer, na verdade, que todo paciente que teria a medicação mais adequada para ele, né? E, justamente, quando a gente fala de psicofármacos, nós observamos uma grande complexidade, pois, por exemplo, uma medicação pode ter sido, então, vamos dizer assim, produzida para ser um antidepressivo, mas, no final das contas, ser usadas também para transtornos de ansiedade, que é muito comum. Assim como, por exemplo, também nós podemos ter antipsicóticos que podem ser utilizados para potencializar o tratamento de depressão. Então, na verdade, todos esses rótulos que se fazem em torno dos psicofármacos, eles vão ser, ao longo do tempo, com a complexidade do avanço da psiquiatria, da medicina em geral, nós vamos observar, então, que vamos dizer assim, que as classes de medicamentos vão poder atuar cada vez em mais transtornos diferentes. Doutor, no início do programa, né, eu comentei o título do nosso programa de hoje, que é o uso indevido de psicofármacos. Sim, Que define quando esse uso é indevido? É o uso sem acompanhamento médico, é o uso em doses maiores do que as orientadas, né, do que as prescritas. O que vai definir se essa pessoa está fazendo uso indevido? Pois é, Sérgio. Como eu já havia falado, né, que há uma grande complexidade em torno da prescrição dos psicofármacos. Então, na verdade, é muito importante que para o indivíduo usar alguma medicação, ele faça uma boa avaliação médica. Vamos dizer que nos transtornos mais leves, qualquer médico, na verdade, bem habilitado, que qualquer médico formado pode tratar uma depressão e uma ansiedade leves, e para os casos mais complexos é necessário a ajuda do psiquiatra, que é o médico, que é o profissional especializado
realmente no transtorno mental, né? Então, ele vai saber tratar os transtornos mais complexos. Então, esse uso indevido pode se fazer realmente a partir da automedicação. E a automedicação é muito comum no Brasil, né? Há dados que mostram, viu, que a automedicação, vamos dizer que foi uma pesquisa recente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, em parceria com Datafolha, apontou que quase 90% dos brasileiros acima de 16 anos fazem uso de algumas substâncias sem nenhuma prescrição médica, certo? E isso ainda é mais grave entre os jovens. Então, na verdade, o uso indevido de psicofármacos pode se fazer a partir da automedicação, pois um profissional bem habilitado vai mostrar como usar essa medicação de maneira adequada. Doutor, e diante disso que o doutor explicou agora, quais os riscos envolvidos para essas pessoas que fazem uso indevido de psicofármacos? Entre os usos, na verdade, entre os riscos, né, do uso indevido de psicofármacos, nós temos como o risco mais perigoso de intoxicação. Inclusive, há um dado aqui que eu queria compartilhar, né, que de acordo com o Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacológicas, cerca de 30 mil casos de internação são registrados por ano no Brasil em decorrência de intoxicação. E muitos desses casos vão ser a partir do uso indevido de psicofármacos. Nós podemos ter, a partir do uso indevido de psicofármacos, diversos efeitos colaterais, diversos problemas. Há, por exemplo, no caso dos psicofármacos que elevam os níveis de serotonina, que principalmente os antidepressivos são os psicofármacos que elevam, muitos antidepressivos vão trabalhar a partir da elevação do nível de serotonina, né, para promover o tratamento da depressão mesmo, né? Então, se esse nível, por exemplo, se faz-se um uso indevido dessas medicações, uma dose muito excessiva, nós podemos ter, por exemplo, a síndrome serotoninérgica, ok? Pois a serotonina é um neurotransmissor associado ao prazer, ao bem-estar, própria alegria, é usado também em busca-se aumento da serotonina, por exemplo, para tratamento do TOC, transtorno de ansiedade. Então, é um neurotransmissor muito bom, né? Um neurotransmissor que promove a saúde do sistema nervoso central. Mas também, se ele estiver em um nível excessivo, pode então causar a síndrome serotoninérgica, né? Que pode... o que é isso? Conta pra gente. Essa palavra é difícil aí, que eu não entendi. Nossa audiência talvez não. Sim, vamos lá. A síndrome serotoninérgica vai causar no indivíduo diarreia, tremores, espasmos musculares, elevação da pressão arterial, e deve ser conduzido, então, em emergência clínica, né? Podem trazer riscos sérios à saúde. E, doutor, esses casos de intoxicação, por exemplo, né, que é um dos riscos do uso inadequado do psicofármaco, entre os riscos envolvidos, né, e os males que podem causar para a pessoa que consome, né, faz esse consumo inadequado, tem casos de sequelas para esse paciente, assim, sequelas irreversíveis para a vida, ou é mais uns casos pontuais mesmo de intoxicação? Sim, se não for bem manejado, podem haver sequelas para o resto da vida do indivíduo. Mas, na verdade, nos casos de intoxicação, os maiores prejuízos são realmente agudos e tendem a se resolver com um bom tratamento médico e ao longo dos dias. E nós podemos ter diversos sinais e sintomas de intoxicação, né? Desde náuseas, vômitos, aumento de ansiedade, agitação, e, na verdade, também para o outro lado, né? No lugar de agitação, o indivíduo ficar bastante sonolento, sedado. Há casos de intoxicação grave que podem cursar com insuficiência respiratória, né? O indivíduo fica tão sedado que o sistema que, na verdade, não consegue nem respirar. Então, ocorre também um risco de morte. Doutor, o doutor estava comentando agora sobre que no Brasil ocorre muito isso, né? Da automedicação. E como a gente está falando aqui de remédios de uso controlado,
Como, então, a pessoa consegue, né, tanto acesso, sendo que é um remédio de uso controlado? E o que fazer para coibir isso, para reduzir isso? Na verdade, é exatamente, né, o Ministério da Saúde elabora normas que vão assim, regularizar a dispensação dessas medicações, a maioria dos psicofármacos deve ser prescritas em receituário de controle especial, onde há o nome do paciente, há o endereço e há aquela quantidade de caixas para serem dispensadas para o paciente, né? Então, na verdade, essa compra de medicamentos sem a prescrição médica é algo ilegal. Na verdade, não pode ocorrer. O indivíduo acaba infringindo a lei e ainda acaba prejudicando a própria saúde. O que fazer, doutor, para a gente ter uma política pública? Que tipo de políticas públicas poderiam existir para reduzir esse consumo inadequado de psicofármacos? Eu diria que isso aqui, por exemplo, é bastante importante ocorrer uma política de conscientização, porque muitas pessoas não são bem informadas acerca dos riscos da automedicação, dos devidos de psicofármacos. Além disso, realmente haver um controle rígido para que as farmácias só dispensem essas medicações, tanto no sistema público como no sistema privado, a partir dos receituários adequados para essas medicações. Geralmente, os receituários de controle especial, como eu falei, e também deve ser ampliado o acesso universal à saúde. Nós devemos sempre realmente para lutar pelo SUS, pelo fortalecimento do SUS, para que todas as pessoas possam ter uma saúde, possam ter o acesso à saúde, um acesso de qualidade, possam ter consultas médicas e que os médicos prescrevam a medicação adequada, pois a gente estuda para isso, né, para passar o medicamento adequado, analisando todos esses, que eu falo dos psicofármacos, que teriam sim os riscos, mas tem os benefícios, né? Então, como tudo na vida, né, é aquela questão, a gente tem que saber como fazer o bom uso, e para isso que o profissional se habilita, para passar as medicações de modo que não prejudique a pessoa, e que realmente trate o transtorno e traga melhorias para a qualidade de vida. Então, é todo um planejamento, desde uma boa formação médica a partir das universidades, e também um bom acesso à saúde universal, conscientização. Na verdade, isso engloba várias áreas. O doutor comentou sobre benefícios, né, para a vida da pessoa. Aproveitando esse gancho, então, qual que é o benefício para a vida do indivíduo, do paciente, que faz o uso adequado, né? Qual a importância dele ter esse acompanhamento médico, que o doutor falou, ter acesso a esse médico para fazer esse acompanhamento, esse uso adequado para a vida e qualidade de vida dessa pessoa? Sim. Pois é, a psiquiatria, a medicina em geral e a psiquiatria está avançando cada vez mais no estudo desses psicofármacos. É uma ciência complexa, mas nós observamos, os estudos mostram que eles têm capacidade realmente de tratar diversos transtornos mentais. Então, quando bem usados, há uma boa chance de tratamento, e há diversas opções. Às vezes, um psicofármaco pode não funcionar, mas com acompanhamento médico, busca-se o psicofármaco adequado para tratar aquela condição de saúde. Então, o benefício mesmo vai ser o tratamento do transtorno mental, que acaba ocasionando sempre prejuízo para a vida da pessoa. Doutor, o que fazer se a pessoa vicia em algum desses psicofármacos? O que ela deve procurar? Que tipo de ajuda ela deve buscar? Se ela se considera, poxa, tá difícil aqui de eu parar de consumir o remédio tal, já estou fazendo uso em excesso, né? O que essa pessoa deve buscar em termos de ajuda de saúde para se livrar de eventuais vícios em psicofármacos? Sim, essa é uma pergunta bastante importante, né? Até porque nós observamos que há psicofármacos que podem causar essa dependência, não são todos.
Por exemplo, os benzodiazepínicos, né, que são muito usados. Há vamos dizer assim, que uma verdadeira epidemia dos benzodiazepínicos. Então, na verdade, isso é bastante importante, essa pergunta de o que fazer no caso de dependência a medicações. Não são todos os psicofármacos que podem causar dependência, mas há aqueles que causam realmente, né? Por exemplo, os benzodiazepínicos, nós observamos que eles são muito usados e são medicações que podem causar, sim, a dependência, se mal usados, podem causar. E há muito uso de benzodiazepínico no Brasil, né? Deixa eu pegar aqui o dado, viu? Pronto, gente, vamos lá. Voltando aqui. Então, com relação aos benzodiazepínicos, por exemplo, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, da Anvisa, apontou que entre 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2021, o Brasil comprou 345,5 mil caixas dos 5 benzodiazepínicos mais prescritos, que são aprazolam, bromazepam, clonazepam, diazepam e lorazepam, e são medicações que têm um grande potencial para causar dependência. Então, o que fazer nesse caso, né? Só um tratamento, muitas vezes um tratamento longo, tratamento com um profissional bem habilitado para tratar essa dependência. E realmente, essa é uma pergunta que não tem uma resposta fácil, vai depender de paciente para paciente. Há algumas medicações que podem ajudar em casos de dependência, há outras medicações, pode-se então fazer-se essa troca, então também de alguma medicação que trate o transtorno que tenha um menor potencial ou que não tenha nenhum potencial para dependência. Então, pode-se fazer essa troca de medicações, mas realmente, muitos casos eu observo na minha prática que são de difícil tratamento e exigem bastante tempo para melhora. Mas há um tratamento, muitas pessoas podem, com acompanhamento adequado, melhorarem dessa condição. Doutor, um dos erros, talvez, a conduta inadequada do indivíduo, quando está em tratamento, fazendo uso do psicofármaco e interrompe sem orientação médica. Por N motivos, né? O doutor até comentou, pode ser um efeito colateral, não é bom para aquela pessoa, né? Ou, poxa, está difícil acesso a esse medicamento, está meio caro para mim, não tem na rede pública tão facilmente. Então, essa pessoa que até eventualmente pode estar nos assistindo agora, qual a importância de não fazer a interrupção, né, abrupta, assim, de imediato, e sim fazer com orientação médica também? Pois é, Sérgio, não só a prescrição dos medicamentos exige um bom profissional com conhecimento de como fazer a introdução das medicações, mas também a própria retirada deve ser feita de modo adequado. Pode ocorrer naquele indivíduo que cessa as medicações de uso inadequado, por exemplo, de modo muito abrupto, quando se, por exemplo, cessa uma medicação que já está numa dose alta de modo abrupto, nós podemos observar a síndrome de descontinuação. A síndrome de descontinuação dos medicamentos, né, principalmente dos ansiolíticos, elas costumam surgir entre 24 a 72 horas depois que o indivíduo para o uso das medicações, mas pode se estender por bastante tempo. Então, a pessoa pode ficar mais ansiosa, com insônia, muito irritável, comportamentos de irritabilidade, que muitas vezes são tão graves que a pessoa chega a quebrar objetos e realmente até brigas, discussões. Também pode ocorrer distúrbios do humor também, a pessoa se sentir bastante depressiva, além associado à insônia, quando consegue então dormir, ter sonhos bastante vívidos, pesadelos, além de tontura, vertigens, dores de cabeça. Então, na verdade, essa descontinuação da medicação, geralmente ela é feita de modo em que se vai se reduzindo a dose aos pouquinhos, ao longo de algum tempo, até que, por fim, faz-se, então,
essa descontinuação. E essa velocidade de redução depende da medicação, do paciente, do transtorno. Então, são vários fatores que a gente tem que levar em conta na hora de suspender a medicação de modo adequado. Doutor, muita gente comenta, eu faço uso de um psicofármaco e aí eu consumi bebida alcoólica, ou eu consumi alguma outra substância e potencializou isso em mim naquele dia, passei mal. Quais os riscos, né? E o que é verdade a esse respeito? Quando o paciente ele consome bebida alcoólica, né, ou ingere outra substância, até suplementos alimentares, enfim. Quais os riscos disso e o que é verdade? Sim, sim. O uso do álcool associado a vários psicofármacos pode ser bastante danoso. Deve perguntar realmente ao seu psiquiatra se pode usar essa medicação junto com o álcool. E, além disso, deve-se lembrar que muitas vezes o próprio álcool já interfere no próprio transtorno mental e pode trazer pior a vários transtornos mentais. Então, isso deve ser bem discutido com o médico. Realmente há o risco desse uso do álcool junto a medicações, né? E há suplementos naturais. É interessante você falar isso, né? Porque há alguns suplementos que parecem inofensivos. As pessoas acham que, por ser natural, não traria nenhum risco à saúde, mas mesmo que é natural, deve ser bem usado. Por exemplo, eu havia falado sobre a síndrome serotoninérgica, né? Que ocorre com o excesso da serotonina. E é interessante que alguns suplementos naturais, como o triptofano, a erva de São João e o ginseng, eles podem causar síndrome serotoninérgica, especialmente se associados às medicações que elevam os níveis de serotonina. Doutor, para a gente encerrar, então, queria que o doutor explicasse para a audiência qual que é a relação da pandemia do coronavírus com o consumo inadequado de psicofármacos. O que houve durante esse período pandêmico, principalmente de lockdown, né, em termos de consumo de psicofármacos? Pois é, a pandemia trouxe diversos desafios, né, em diversas áreas, e a gente observou um aumento grande de diversos transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Houve um aumento de prevalência. E houve um aumento da prevalência do uso de medicações. Eu tenho aqui alguns dados, né, que segundo o Conselho Federal de Farmácia, nos 5 primeiros meses de 2021, houve um aumento de 13% na venda de antidepressivos e estabilizadores de humor, ou seja, quase 4,7 milhões de medicações vendidas a mais, em relação ao mesmo período de 2020. Então, a gente observou esse aumento de 13% nas medicações, e muitas também na pandemia estava ocorrendo também alguns problemas na dispensação das medicações, também para se ter acesso às consultas médicas. Então, ocorreu esse aumento mesmo do uso indevido, tanto do devido como do indevido das medicações. Então, o doutor comentou, né, sobre a importância de um uso orientado de psicofármacos. Nossa audiência pode saber que o uso acompanhado pelo médico é muito importante, tanto para começar, né, um tratamento e também para interromper. Então, gostaria de agradecer sua participação aqui, doutor Marcelo Italiano Peixoto, e agradecer também a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado, senado.leg.br, e também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão que queira passar por cidadania, pode entrar em contato com a Ouvidoria do Senado Federal, pelos nossos canais de atendimento. Espero que tenham gostado do programa e nos vemos no próximo. Um abraço.